Olá, olá. Olá, bom dia. Bem-vinda. Bem-vindo a esta live. Hoje, domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Você que está chegando aqui agora, eu gostaria que você me dissesse se você está me ouvindo, se você está me vendo, me ouvindo e me vendo bem, para que a gente possa dar continuidade. Durante essa semana, eu avisei que nós faríamos uma outra live, só que eu não falei o tema. E o tema vai ser surpresa. A gente vai falar aqui, hoje, sobre este tema. E aí a gente vai aguardando um pouquinho enquanto o pessoal está entrando. Enquanto o pessoal vai me dando retorno como está o meu som. Então, hoje, nós vamos falar sobre dependência emocional. Nós falaremos aqui sobre codependência. Talvez, acho que com certeza vocês já ouviram muito falar sobre esse tema de dependência emocional, codependência, e nós estaremos aqui para conversar um pouco. Então, quando você está entrando aí, vai me informando como está o som e a imagem, a gente vai começar com uma prática, que eu gosto muito de começar os nossos encontros sempre com uma prática de mindfulness. Mindfulness, para quem não sabe, é a atenção plena. É um olhar para dentro de si a partir do focar a atenção. Então, a gente vai focar a atenção agora para que na sequência você consiga ir digerindo os conteúdos que nós traremos agora pela manhã, tá bom? Então, coloque seus pés no chão. Coloque seus pés no chão, alinhe sua coluna, permitindo que ela fique ereta. E você toma 3 respirações profundas. Você inspira o ar pelo nariz, a sua barriga enche feito um balão. Você expira o ar pela boca, soltando tudo. Inspire o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Inspire o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Isso. E devagar, você vai respirando naturalmente. Nenhum lugar aí, nada a fazer. Respire. Isso. E com os olhos fechados ainda, você percebe que eu estou enviando para você um facho de luz que sai do meu coração para o seu coração. Eu aprecio você. E você abre os olhos e você coloca as mãos no rosto. E sente. Aí. Agora é sua vez de apreciar a si mesmo. Procure em você algo que você aprecie em você durante a semana. No seu trabalho, na sua vida ao lar, o que você sente quando você aprecia estes momentos com você. É seguro para você mudar e crescer? É seguro para você mudar e crescer com a minha ajuda?
O que o seu corpo diz? Você abre os olhos e você diz como foi essa meditação. Bem-vinda, Francidene. Bem-vinda, Solange. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai continuar a nossa prática e eu gostaria de fazer algumas perguntas. Então, o tema de hoje é dependência emocional, codependência. Eu vou explicar esses termos para vocês. E eu gostaria que vocês pegassem um papel e caneta. Eu esqueci de avisar de novo que era para pegar papel e caneta, mas aí nas minhas lives, nos nossos bate-papos, fiquem sempre assim, com papel e caneta do lado, tá bom? Porque aí, quando eu começar a fazer algumas perguntas, se vocês quiserem ter um mapeamento geral, é interessante para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu farei algumas perguntas para vocês. Lembrando, se você quiser o questionário completo com essas perguntas, envia para mim um direct, ou quem está no YouTube pode, lá nos comentários, pode enviar, tá bom? Então, a primeira pergunta. A primeira pergunta é: você fica preocupado com os problemas dos outros, especialmente com os dos usuários? Aí você vai responder sim ou não. Você tenta manter as coisas sob controle ou entender as situações? Você responde sim ou não. C. Você assume mais do que a carga justa da responsabilidade por tarefa que precisam ser feitas? Sim ou não. Você tem sentimentos frequentes de ansiedade ou preocupação sobre o que acontecerá em seguida? Você se sente culpada ou culpado pelos problemas das outras pessoas da sua família? Mais uma pergunta. Você se afasta do contato social quando está se sentindo chateado ou chateada? Às vezes, você se odeia? Tá indo tudo bem aí? Você se sente sem esperança de mudar a situação atual com frequência? Acabando. Você se percebe com baixa autoestima ou sensação de fracasso que não reflete suas habilidades e realizações? Você se sente constantemente com raiva de alguma pessoa, dos membros da família ou de si mesmo? Você tem medo de perder o controle e se deixar dominar pela raiva? Você tem raiva de Deus? Você sente que está negando os problemas básicos da sua família? Você diz a si mesma que esses problemas não são tão ruins assim? Você encontra motivos para justificar o comportamento irresponsável de outras pessoas da sua família? Você tende a pensar em apenas uma opção quando há problemas, em vez de olhar para várias alternativas? Você se sente preocupada se alguém perturba sua rotina habitual? Você fica presa em certos sentimentos como culpa, amor ou raiva? Você tem dificuldades para pedir o que quer e precisa? Você sofre que outra pessoa está sofrendo?
Você precisa ter outra pessoa por perto para se sentir digna? Você se preocupa demais com a maneira como os outros enxergam você? Você se pergunta se você mesmo se é normal? Às vezes, você se acha louco, louca? Você acha difícil algumas vezes identificar o que está sentindo? Você tem tendência a ser enganado, enganada pelos outros? Ser ingênua? Ingênuo? Você tem dificuldades para tomar uma decisão? É indeciso? Quantas perguntas, né? E o questionário não está completo. Este questionário é do Ron e Pat Potter Efron. Então, é um questionário para você começar a avaliar o seu nível de dependência emocional, codependência. Então, esse autor, ele traz como dependente emocional ou como codependente todas aquelas pessoas que têm contato, que têm um envolvimento com adictos, pessoas que usam substâncias químicas, com pessoas que têm os alcoolistas, pessoas que convivem num ambiente familiar altamente estressante, pessoas que convivem a longo prazo com uma doença dentro da família. Ela pode ser tanto física quanto mental. Então, esse é o primeiro ponto de que este autor, ele traz sobre a dependência emocional. E eu vou, aqui durante este encontro de hoje, trazer algumas definições. Qual é o meu objetivo hoje? Sensibilizar vocês para este tema. Então, nós vamos não vamos aprofundar muito, porque ele é um tema muito amplo, muito amplo, realmente, e ele tem tudo a ver com o tema que nós trabalhamos a semana passada. Semana passada nós trabalhamos com autoestima é existir. Então, como é que você está existindo? Então, para isso, a gente vai olhar os nossos vínculos. Você vai olhar para o seu vínculo, para os seus relacionamentos. Primeiro, dentro da família. Como tem sido essa vinculação com sua família? E aí, a partir deste olhar de vinculação, você já vai tecendo aí a sua rede, né? A sua teia de informações e observando como é o seu nível de dependência emocional e codependência. Tudo isso vai contribuir para você localizar o seu existir no mundo. Vai contribuir para que você olhe para a sua autoestima. Tudo bem? Eu sei que como esse tema é forte, talvez não tenha muitas interações e perguntas. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, eu vou lendo e talvez, se vocês sentirem alguma dificuldade, mas no que eu estou falando para vocês, é interessante, vocês vão colocando o coração, porque aí eu vou entender que está indo tudo bem. Quando vocês colocarem o foguinho, eu vou entender que ali talvez tenha um ponto mais gritante para vocês. Tudo bem? Bem-vinda, Verônica. Vamos lá, gente. Então, vamos definir o que é codependência. Então, codependência, ela tem vários conceitos. É um tema amplo, como eu já falei, mas aí eu trouxe 3 conceitos que poderão ajudar vocês. Então, primeiro, codependência é um padrão de dependência dolorosa
de comportamentos compulsivos e a aprovação dos outros, a fim de apreciar a si mesmo, encontrar segurança e identidade, a recuperação é possível. Então, isso é uma definição, é da Lancet 2019. A próxima definição é da Melody Beattie, que ela é autora deste livro aqui que eu recomendo muito. Quem ficou interessado no tema da codependência, lê este livro. Ele é um livro de leitura fácil, que ela vai contando a experiência dela de mais de 30 anos na codependência. Aí ela define codependência assim, ó. Um codependente deixa o comportamento de outra pessoa afetá-lo e é obcecado por controlar o comportamento dessa pessoa. E aí? O que é que tá vindo na sua cabeça? A terceira definição, que é do John Bradshaw. A codependência é um sintoma de abandono. A perda da própria realidade interna e uma adicção em uma realidade externa. Agora eu vou explicar para vocês. Então, o que é a codependência? A codependência é este comportamento de que a pessoa, ela permite, ela faz com que a toda a sua vida, todas as suas decisões, toda a sua identidade esteja baseado no querer do outro, na ajuda do outro. Então, o codependente, ele vai nortear toda a sua vida para ajudar, para fazer as coisas pelo outro. Por isso que a Melody, ela diz assim, ó, é um sintoma de abandono. Então, o codependente, ele abandona a si mesmo. Ele abandona a própria vida na tentativa de salvar alguém. Na tentativa de ajudar alguém. E que este alguém pode ser um usuário de droga, pode ser alguém na família que seja alcoolista, que bebe muito, pode ser um pai, uma mãe que está muito doente, passou anos acometido com essa doença física ou mesmo com transtornos mentais. E eu não sei quais são as perguntas que você está se fazendo aí, mas a codependência, ela é esse transtorno de personalidade e também uma condição individual. A gente tem níveis de codependência, desde o nível mais leve, bem-vinda, Ateliê Marisol, desde o nível mais leve ao nível mais grave. Então, a codependência tem o nível leve, o nível moderado e o nível grave, que são nos níveis dos transtornos mentais. A codependência, existe um olhar muito forte de que alguns autores dizem que a codependência é uma doença. E outros autores não. Dizem que ela é apenas uma forma de se comportar. Mas independente se ela é uma doença ou se é uma forma de comportamento, requer de nós um olhar muito forte. Por quê? Porque ela tem um lado crônico. Por quê? Por que ela é crônica? Porque o comportamento codependente é gerado na pessoa nos primeiros vínculos, assim que a criança nasce, na relação com a mãe. Então, a gênese, o início da codependência é lá a primeira relação com a mãe. E depois desse momento de simbiose, tem um outro momento que também pode gerar codependente, que o foco hoje não é entrar nessa parte, mas que vocês entendam, compreendam
o que é a codependência. Se tiver ficando claro para vocês, vocês vão colocando o coraçãozinho. Se ficou difícil, vocês podem colocar foguinho, porque aí eu vou entendendo. Ou também vocês podem fazer perguntas. Tudo bem? Então, ela é crônica por isso. Na Constituição, quando foi formado o psiquismo da criança, se desenvolveu ali, pode ter se desenvolvido ali uma codependência. E por que ela é progressiva? Se ela não é tratada, a pessoa passa a viver a vida toda disfuncionalmente. Essa pessoa vai viver a vida toda dela para o outro, para existir para o outro. E aí, a semana passada, eu toquei na questão da autoestima, que a autoestima era existir. Quando eu estou neste processo de uma dependência emocional, de uma codependência com o outro, esse fato da minha existência, ela é quase nula. Uma coisa que eu preciso esclarecer aqui é que a codependência, sim, ela tem cura. Sempre pensando nos níveis, se é leve, se é moderado ou se é grave. A codependência, além dessa condição individual, a gente pode olhar para a codependência como um aspecto de todo o desenvolvimento do ser. O self dessa pessoa, que aí em outro momento eu vou entrar só para explicar isso, porque hoje o objetivo é apenas vocês se sensibilizarem desse tema. E quem entrou depois, no início eu fiz várias perguntas para ir ajudando você a identificar se talvez você tenha possíveis comportamentos codependentes. Hoje em dia, a gente não se fala muito em dependência emocional. A gente fala em codependência. Porque na codependência, nós temos dois pontos. Nós temos o codependente ativo e o codependente passivo. O codependente ativo seria o salvador. Seria aquele, bem-vinda Rosana, seria aquele que faz tudo pelo familiar. Ou seja, dirige toda a sua vida, dirige toda a sua ação para salvar aquele pai das drogas, marido alcoolista, para salvar aquela pessoa da família que está doente, acamada com uma doença crônica há anos, para ajudar aquela pessoa da família que tem o transtorno mental. Então, esse é o codependente ativo. Ele entra na relação como aquele que vai salvar alguém da família. Aí você pode estar pensando, mas Cida, mas Maria, isso é muito comum. Sim, é muito comum. Por isso que na literatura há essa discordância de alguns em olhar a codependência como uma doença e outros como uma questão de comportamento. Por quê? Quantos de nós, olha aí, vou perguntar para vocês, quem é de vocês aí que tem alguma pessoa que sofre com alcoolismo, que é alcoolista na família? Se vocês não quiserem responder sim ou não, não tem problema. Mas faz essa reflexão. Quantas pessoas têm em vocês, na família aí, alguém que está acamado por uma doença, um câncer, um Alzheimer, um mal de Parkinson, uma doença crônica degenerativa ou uma doença crônica que não precisa ser necessariamente degenerativa, mas que acomete essa pessoa de viver as funcionalidades, de viver a própria vida. Quem na família, quem de vocês não tem na família alguém com um transtorno psiquiátrico? Quem de vocês na família não tem? E aí, quando eu tô falando família, papai, mamãe, filhinho, mas também na família extensa. Que diz, nos parentes, nos tios, nos primos, nos avós. Quem aí não tem alguém que sofre com a questão da dependência química?
Então, você está vendo o quanto essas questões, elas estão em todas as famílias? Elas estão em todas as famílias. Então, se estão em todas as famílias, é possível que em alguma dessas famílias tenha alguém que está nessa posição de codependente ativo. Alguém que quer salvar a família. E esse quer salvar, algumas vezes, é inconsciente. Essa pessoa não tem dimensão. Por quê? Porque ela sofre, a constituição, o psiquismo dela, a mente dela foi constituída, foi formada ao ponto dela não se perceber que quando ela muitas vezes está ajudando o outro, ela está não fazendo porque ela quer, mas por uma razão mais profunda. E a gente vai esclarecer isso na medida que a gente vai conversando aqui. Então, nós temos o codependente ativo, que é esse, e nós temos o outro lado, que é o codependente passivo, que é o dependente. Então, aqui, se eu estava falando da questão se você tem alguém na família que tem transtorno mental. Então, esta outra pessoa é a pessoa que depende emocionalmente daquela outra pessoa para cuidar dele. Ah, eu tenho uma pessoa na família que é alcoolista, que bebe muito. Então, esta pessoa, ele é o dependente emocional. E aquela pessoa, que pode ser mulher, mãe, irmã, tia, filho ou filha, pá, que vai cuidando dessa outra pessoa que é alcoolista, é o codependente ativo. Porque ele vai buscar a vida dele toda sempre para salvar esta pessoa do alcoolismo, das drogas, da doença. Até aqui, gente, vocês estão conseguindo compreender que hoje nós não temos mais aquela... Quando a gente fala em dependência emocional, nós mudamos para dependência, para codependência. E na codependência nós temos 2 pontos. Codependente ativo, que é o que vai salvar, e o codependente passivo, que é aquele que depende emocionalmente de uma outra pessoa. Tudo bem por aí, pessoal? Sim. Então, ok. Então, a gente viu até aqui a questão da codependência, da dependência emocional. Eu vou usar ainda como sinônimo, para vocês irem se familiarizando com esse tema codependência. Tudo bem? Então, para vocês que estão aqui definindo o que é codependência, eu vou dizer 2 coisas que não são codependência, mas que podem estar passando aí na cabeça de vocês que seja codependência. Que não é codependência, mas que pode se assimilar ali. Então, vamos lá. Cuidado. O cuidado não é codependência, mas o codependente, ativo ou passivo, pode usar do cuidado e muitas vezes ele se misturar e não entender. Então, a gente vai ver aqui quando é que este cuidado é codependente e quando ele não é. O outro ponto é a bondade. Já que o codependente ativo é aquele que vai salvar, é aquele que vai ajudar, é aquele que vai usar muito de bondade. Porque ele é o que cuida, ele é o que ajuda. Então vamos lá, cuidado. Há pessoas que dizem que a outra é codependente porque cuida de um parente doente ou ajuda alguém. O comportamento codependente, em uma situação específica, não torna a pessoa codependente. O cuidar codependente, ele é diferente de cuidar de alguém. Então vamos observar 2 casos. Então, primeiro, bem-vinda, Deita. Então, vamos observar. Eu vou falar o caso da Jéssica, que são nomes fictícios, e da Cristina.
ambas, elas pedem demissão do emprego para cuidar das mães. Então, a mãe está doente com uma doença crônica, que pode ser tanto física quanto mental, ou, no caso lá, casos que eu já vi de pessoas que saem do seu emprego para cuidar de alguém da família que é alcoolista ou que é usuário de drogas. Então, aí vocês imaginam aqui o caso da Jéssica. Então, a mãe dela está acamada com uma doença crônica. Então, Jéssica, ela gosta do seu trabalho. Ela é a única que pode cuidar da sua mãe. Aí ela reluta internamente, isso vão passando os dias. E ela entende que passar os últimos meses da vida dela com a mãe dela é uma prioridade. Então ela pede demissão. E quando ela pede demissão do trabalho, ela contrata alguém para ajudá-la em alguns dias para que ela possa cuidar de si mesma. Aí a Jéssica vai. Nesse dia que alguém vai ajudá-la, ela vai conversar com os amigos, ela vai buscar apoio, ela vai buscar terapia, ela vai buscar passear, ter lazer. Ela vai buscar, ainda que ela pediu demissão do emprego para cuidar da mãe, mas ela sabe que o cuidado com a mãe, além de ser muito complexo, vai levar muito tempo. E ela entende que se ela não tiver inteira, completa, ela não vai conseguir ajudar a mãe dela. Então, por isso que ela pede demissão do emprego, ela muda a rotina dela, mas ela diz assim também: eu preciso de alguns dias na semana para eu cuidar de mim, porque senão eu não vou conseguir cuidar da mamãe. Então, a Jéssica aqui, ela tá cuidando da mãe dela, porque é prioridade dela, mas ela também está cuidando de si mesma. Este comportamento aqui de cuidar não é um cuidar codependente, porque ela olha para si mesma, ainda que seja poucas vezes na semana. Agora vamos ver o caso da Cristina. A Cristina, ela sente-se obrigada a deixar o emprego para ajudar sua mãe. Ela culpa internamente ou guarda rancor dos outros irmãos, das outras irmãs que não quiseram dividir o fardo com ela. Mas ela não pediu a colaboração dos irmãos. Ela se sente responsável por tudo que acontece com a mãe. O tratamento médico, e ela vai tentar o tratamento médico, o cuidado com essa mãe, e ela tenta buscar alternativas para que essa mãe se cure. A mãe dela, mesmo doente, diz: Cristina, descansa um pouco, Cristina. Mas a Cristina não quer descansar. Mas ao mesmo tempo que ela não quer descansar, ela tá ali sempre na mãe fazendo tudo. E ela internamente ela se sente culpada, preocupada para ter tempo para si mesma e está cansada o tempo todo. Vocês notem que as duas estão vivendo a mesma situação. A Cristina, ela tem por trás do comportamento dela de achar que é uma obrigação cuidar da mãe, ela tem sentimentos como culpa, como mágoa, como rancor. E ela não pede ajuda. Isso é uma característica do codependente. O codependente, ele assume responsabilidades dos outros como se fossem suas. Ele assume mais responsabilidade além do que ele pode carregar. O codependente, muitas vezes, ele atua como um Marte, o salvador. E ele usa o autossacrifício. As pessoas codependentes, elas buscam muito o autossacrifício. Para ela não tem feriado, para ela não tem horário da noite, para ela não tem dia, não tem hora. Se alguém precisa dela, e principalmente essas pessoas que eu estou falando da família, que é ali que desenvolve o comportamento codependente, essas pessoas, elas vão lá, relutante,
se sacrificam a vida. Só que o que essa pessoa não se deu conta é de que esse comportamento que a trouxe até a vida, até onde ela está na vida, faz com que ela não exista. Ela não saiba os seus gostos, não saiba o que ela quer, que ela não tenha um objetivo de vida, que ela se conecte com a morte, ainda que inconscientemente. Ela não consegue ver prazer na vida. É isso que a codependência, que o salvar te faz. Enquanto o codependente passivo, que é o dependente emocional, ele, de alguma forma, ele está vivendo a vida. O codependente, o salvador, não está vivendo a sua própria vida. Está vivendo em função. Ela está vivendo a vida para controlar, ou seja, para salvar, para cuidar, para resgatar alguém da família que é alcoolista, alguém da vida que tem transtorno mental, alguém da família que tem questões, doenças físicas, alguém da família que tem questões com álcool, alguém da família que tem questões com droga e tem alguns casos também até pessoas da família que tem problemas financeiros, que também tem um padrão ali de codependência. Gente, como é que tá até aqui? Algum sinalzinho de fogo? Algum sinalzinho? Eu sei que o tema, ele é bem forte. E só entrou hoje os corajosos. Eu sei que todo mundo que entrou aqui tá com coragem, porque eu não falei o tema da live e entrou aqui e eu sei que muita gente já entrou e já saiu porque é um tema que pega. E aí você pode estar se perguntando, mas Maria, por que você escolheu esse tema? Porque quando eu trabalho a autoestima, eu preciso olhar para o senso de existir. E como você está existindo? Os fatores de dependência emocional, de codependência, impedem de você existir. E você vai sentir que a sua autoestima está sempre baixa. Aquém? Olha para a autoestima como existir. Se eu vivo uma relação de codependência com alguém, se eu quero sempre salvar alguém, ou como codependente ativo, eu quero sempre salvar alguém, se eu estou ali, e se eu vivo para o outro, onde está a minha existência? Como eu estou vivendo? Muito bom, Rosana. Agora, um outro ponto para vocês identificar que não é codependência. Bondade. A bondade, ela não é codependência, mas o codependente pode utilizar de bondade. E aí, eu quero sempre que vocês observem isso. Não é o que eu faço, mas o porquê que eu faço aquilo. Por que que eu cuido sempre de todo mundo? Por que é que eu sempre estou nessa questão de cuidar, de dar. É claro que, socialmente, nós fomos condicionados de que era melhor dar do que receber. Nós somos ensinados a sempre dar. E o codependente, ele vai dar em demasia. Ele vai dar demais e não vai receber. Porque ele se recusa a receber. Ele não se permite a receber. Ele se nega a sentir dificuldades. Ele se põe no lugar de uma pessoa muito forte. Isso mesmo. A Ateliê Marisol tá falando, eu acho que eu sou ou era codependente. Isso. O que que acontece? Eu já me percebi várias vezes com comportamentos codependentes. Eu posso dizer para vocês que eu ainda carrego muito isso da codependência. Eu tenho que estar vigilante com a questão da codependência, porque eu tenho uma tendência salvadora.
Vou contar um caso aqui meu. Eu tinha uma questão muito forte, que eu sempre saía na rua, as pessoas me pediam dinheiro. E para quem me conhece, quem anda perto de mim, sabe de que eu dou dinheiro. Muitas vezes eu tô com o último dinheiro lá e eu dava o dinheiro. E aí isso tem mais ou menos, foi antes da pandemia. Aí eu vinha de São Paulo, de trem, porque eu sempre vou para São Paulo de trem. Eu vinha e eu desci. Nesse dia tinha acontecido uma situação tão delicada que eu estava, assim, me sentindo muito mal. E aí eu vinha. E quando eu cheguei, que eu desci, quando você desce aqui da estação de trem de Mauá, você vê que tem a estação rodoviária de ônibus. E sempre tem aquelas filas e sempre tem as pessoas pedintes, né? As pessoas que ficam pedindo. Então, quando eu desci, que eu ia atravessando, eu vi uma mulher do outro lado assim, com o colo, sabe? Ela tava com a criança. Assim, eu olhei para aquilo, a mulher, gente, ela não me pediu nada. Eu saí de lá, abri minha carteira, fui lá e disse assim: moça, toma isso aqui. Aí ela olhou pra mim. Ela olhou pra mim e fez desse jeito: moça, mas eu não sou pedinte. Eu não tô pedindo nada. Na hora que aquela mulher fez aquilo, eu chorei. Eu chorei. Eu chorei de dor. O quanto aquilo que eu estava sentindo me afetou e eu estava trazendo isso para essa pessoa. Ela estava num lugar que as pessoas costumam pedir, mas ela não tinha pedido. Eu, Maria Aparecida, com o meu olhar, é que tinha interpretado ela como se ela quisesse a minha ajuda. E eu fui lá. E quando ela fez aquilo veio um baque tão forte assim dentro de mim. Sabe? Essa máscara de boazinha, essa coisa de Salvador foi tão forte. E naquele período eu estava trabalhando muito essas questões de codependência. De olhando o quanto eu tinha essa... E tenho, né? Porque a característica... E a gente tem que tomar cuidado, né? Assim como o pessoal que é alcoolista, né? Que vai para os alcoólicos anônimos, ele diz... Só hoje, né? Então, o codependente tem que colocar isso. Só hoje. Hoje eu consegui dizer não. Hoje eu consegui olhar para mim. Então, isso é um exercício diário. Diário. E que a gente vai ampliando. Então, quanto mais a gente vai centrando o olhar nas nossas necessidades, nas nossas dores, a gente vai conseguindo olhar para o outro e contribuir com a vida do outro com aquilo que ele precisa e não com aquilo que eu acho que ele precisa. Vocês entenderam, gente? É esse meu aspecto de codependência que eu trouxe para vocês aí, isso para ir clareando, né, o olhar de vocês sobre a questão da codependência. Tem 2 pontos. Codependente, ele pode ser ativo, aquele que salva, ou passivo, aquele que depende emocionalmente. Então, a gente vai observar sempre para a codependência desses 2 pontos. Você é codependente ativo, quer salvar as pessoas? Ou você é codependente passivo? Você depende de que alguém te salva. Que alguém te salve. Bem-vindo, Fernando. Vamos continuar. Então, o que não é codependência? Bondade. Mas alguns codependentes podem ter esse comportamento de ser muito bondoso. Ok? Então, o codependente, ele não consegue dizer não. Assim como no cuidado, ele não trata tanto das ações, mas do estado mental. Então, não é o fato de você ser bondoso, mas o porquê que você está usando de bondade. Se a gente fizer essa reflexão quando for fazer algo por alguém e a gente se perguntar o porquê é que eu estou fazendo, isso
ajuda você a clicar, cair agora pro aqui e agora e você evitar ter ações que comprometam a outra pessoa, como no meu caso, no meu exemplo, que comprometi aquela mulher e fiquei comprometida. Mas para mim foi uma ótima reflexão, porque de tudo que eu estava vendo, que eu estava percebendo, sabe, uniu. A questão essencial é se você está se dedicando quando você está fazendo um ato de bondade, com autoestima ou com culpa, com medo ou com insegurança. Quando você faz atos de bondade, você está sendo movida por quê? Pelo senso verdadeiro de existir ou por alguma culpa? Pelo medo ou pela insegurança? Então vamos observar mais um caso, porque fica mais fácil da gente ver essa ação. Então, por exemplo, Carlos, são 3 amigos. Carlos, Tiago e Pedro. Então, os 3 vão convidar a namorada para sair. Então, Carlos deixa a namorada escolher onde eles vão jantar, toda vez. Mas por que ele deixa? Para evitar o conflito. Ele não quer desapontá-la. Ele nem gosta daquele restaurante que a namorada escolhe sempre. Mas ele deixa sempre. Por quê? Porque não quer desapontá-la. Porque no fundo ele tem o medo de perder. De perder essa mulher. Ele tem o medo do abandono. O codependente, ele não se percebe. Os seus gostos, seus desejos, sua vontade. Muitas vezes tem uma ferida ali por trás. Muitas, a ferida do abandono. Medo de ser abandonado. Agora o Tiago. A autoestima do Tiago, ele é estimulado toda vez que a namorada escolhe lugares caros. Ele vai lá, banca o lugar caro. Só que ele nem se dá conta de que ele prefere, muitas vezes, ficar em casa e pedir a comida por telefone. Ele não gosta de badalação. Mas o Tiago também, assim como o Carlos, ele tem este medo. Medo de abandono, medo de ser deixado. E o Pedro, ele não se importa onde vai comer. Então, a namorada, a esposa, pode escolher, geralmente, lá o lugar onde eles vão comer. Mas ele tem consciência disso e ele pontua preço, valor, lugar, ele pontua algumas coisas. Então, há um diálogo ali, há uma consciência do que está acontecendo. Até então, gente, tá claro, tá ficando difícil. E para a gente fechar essa questão, alguns sintomas que indicam que você pode ter comportamentos codependentes. Um dos sintomas é a vergonha oculta. O sentimento de desmerecimento e inadequação. Se você tem o sentimento de achar que você não merece nada, de que você é inadequado em todo lugar que você está, tudo que você faz, o outro sempre faz melhor. Tudo que você faz, sempre tem um mais, uma ressalva. Você pode estar sofrendo com comportamentos de codependência. Lembrando sempre da codependência com níveis mais leve, moderado e até os graves. Baixa autoestima. Esse também é um sintoma de codependência. O senso de existir da pessoa
é mínimo. E se existo, eu existo para o outro. Eu existo para fazer a vontade do outro. Porque a minha vontade, eu não sei qual ela é. Agradar, outro sintoma. Agradar. Ser um camaleão humano. Tem codependentes que se viram do avesso para se ajustar aos outros. Se ajustam ao desejo do outro, às condições que o outro oferece. E aqui o ajuste é tamanho que a pessoa não consegue colocar limites. A pessoa não consegue perceber que o que ela está fazendo é dizendo assim, ó, eu preciso existir. Então, para eu existir, eu preciso agora dizer não para você. E o dizer não é em coisas pequenas e coisas do dia a dia, que embora se pareçam pequenas, elas muitas vezes são mais difíceis de você perceber que você tem esse comportamento. É mais difícil por quê? Por exemplo, uma coisa muito comum, né, que foi nos ensinado. As famílias ensinavam, olha, a mãe, né? Na minha família tinha bastante isso. Essa daqui é a toalha para quando, como que diz, os parentes virem visitar. Bem-vinda, socorro. Essa daqui é a louça para a família vir visitar. Então, quando vir alguém de fora, a Aparecida vai servir este prato, este copo, é essa toalha. Quando as pessoas fazem isso, o que elas estão dizendo? O melhor é para o outro, nada para mim. O codependente faz isso inconscientemente. Ele vai buscar servir o outro, agradar o outro, porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe do que ele gosta. E aí eu vou voltar de novo. A codependência é dependência emocional. A codependência, ela tem dois aspectos. O codependente ativo, que é o que vai salvar alguém. Vai salvar um irmão que está drogado, um irmão que está envolvido com o alcoolismo, vai tentar salvar um pai, uma mãe, um tio que está acamado, vai tentar salvar um pai, uma mãe, um tio, alguém da família que está com um transtorno mental, vai tentar salvar o marido do alcoolismo. Então, o codependente ativo, ele é o que salva. E o codependente passivo é o que depende. Então, aqui tem o dependente, aquele que usa substâncias químicas, aquele que é alcoolista, aquele que está acamado, tem um vínculo de dependência emocional. Eu tinha roupa de sair e de ficar em casa. É isso mesmo, Adelice. Então, por quê? É muito sorrateiro a questão da codependência, gente. Aqui, eu não quero de forma alguma rotular. Não, eu quero que vocês se sensibilizem e a partir de hoje comecem a observar no dia a dia de vocês essa prática. Porque quando eu entro muito nessa posição, o que é que acontece? Eu não existo. O meu projeto de vida, que é como eu vou viver aqui, aí pensando num olhar mais abrangente possível, num olhar mais total da vida, que a vida que você tem não é sua. A vida que você tem foi lhe dada como um presente da vida, por Deus, para quem acredita. Ou quem não acredita no universo, na inteligência universal, no nome que você quiser dar. Mas essa vida veio, ela chegou até você. E como é que você tem tratado essa vida que chegou até você? Você tem feito sua família e tem tratado seus filhos como extensão disso? Você tem vivido a sua relação
para que você descubra os seus talentos, os seus dons e busque viver a vida não devendo nada para ela? Ou vou frisar novamente um versículo da Bíblia que eu falei a semana passada. Louco, se hoje te pedir a tua alma, para quem será? A tua existência, de quem ela é? E aí é muito comum nos codependentes eles viverem vazios. A alma sente vazia. E aí algumas vezes as pessoas tendem a misturar as questões emocionais com as questões espirituais. Mas é que elas andam tão juntas, tão perto, a psicológica anda tão perto. E muitas vezes a pessoa está vivendo uma questão de fluxo de vida mesmo. A pessoa não tomou a vida. Não tomou a vida por meio dela, por meio dos pais, por meio de toda a história do clã familiar. Ativo, salvador. Passivo, não vítima. Não vamos colocar com vítima porque a gente entende de que cada um... essa questão da vítima, não. Sabe? Cada um tem um fator de responsabilidade. Eu não estou falando de casos, né, outros casos aí que entram uma questão de vítima. Estou falando de termos mais emocionais aqui. Entende? Então, não vítima. Essa pessoa não é vítima. Mas ela está naquele lugar mais passivo. Naquele lugar de que, se alguém pensa por mim, se alguém faz por mim, e também tem uma razão de ser. Se a gente olha sistemicamente, a gente vai olhando mais na questão de individual, você vai ver também que tem uma razão de ser aquilo. Ativo, salvador. Passivo, aquele que depende mesmo. Aquele que delega as suas escolhas. Então você percebe por que os dois são codependentes? Porque o codependente ativo, ele não sabe o que ele quer. Então por isso que ele vai tentar salvar outra pessoa. Porque pelo menos aquela outra pessoa tem uma vida, tá fazendo algo. E ele vai lá e toma aquilo para si. Entendeu? O codependente passivo, o que é que ele vai fazer? Ele está vivendo, ele quer, mesmo que por trás esteja uma dor, gente, eu quero que vocês entendam. Então, ele está lá com dor, né? Ele está com dor, com vários vazios que aconteceram ao longo da vida dele, ele tem medo de abandono, tem várias questões lá, e por algum motivo ele entrou nessa questão de ser usuário químico, entende? Ele vai lá, ele faz a vontade, ele tá com vontade de fazer isso, ele vai lá. Ele vai lá, ele vai fazendo. E o salvador vai lá e tenta frear ele, salvar ele. O dependente, ele sabe que o salvador vai tentar salvar ele. Então ele fica manipulando, fica controlando. Isso aqui, essa dinâmica, muitas vezes é inconsciente. Ele vai ficar lá, tentando, tentando e manipular. Por quê? Porque tanto um quanto no outro, tanto o codependente ativo quanto o codependente passivo, eles não sabem quem eles são. Só que a dinâmica fica assim: o salvador, como se diz, o dependente e, vamos supor, a substância química. Entendeu? Então, o salvador fica tentando salvar o dependente dessa substância química. Outra hora, o próprio dependente aqui, ele fica tentando. Eu sei, eu consigo. Eu não controlo a questão da dependência química aqui, mas eu controlo o comportamento dele. Porque só eu correr atrás aqui da substância química que fulano vem cá, me dá o que eu quero, fica comigo. Tô falando de uma forma bem generalista, porque esse é o nosso primeiro bate-papo pra gente aprofundar, porque tem muita coisa
muita coisa mesmo. É um viés assim bem simples. Então, o terceiro sintoma que o codependente pode desenvolver é primeiro é vergonha oculta, baixa autoestima, o agradar a todo mundo. Tem um quarto. Tem vários sintomas. Eu escolhi 5 para falar. A difícil busca pela perfeição. Então, como perfeccionista, você nunca sabe o que é bom o suficiente. Em sua mente, você está sempre fracassando. Por quê? Porque o perfeccionista, ele quer sempre mais. Ele acha que tudo não está suficiente. Ele não tem noção do que é suficientemente bom para ele, ou bom para aquilo que ele quer, ou que ele está fazendo. E ele vai na mente dele sempre buscando. Eu fracassei. Então eu tenho que melhorar. Eu fracassei. Então eu tenho que melhorar. Então eu fracassei. Então eu tenho que melhorar. E esse perfeccionismo, a gente sabe que não existe. Ele não é humano. Ele é desumano. E o último ponto para a gente encerrar, para a gente fazer uma prática, é a culpa. A famosa culpa. A nossa respeitosa culpa. Porque ela está ali. A culpa, a vergonha, o medo estão ali nos fatores que movimentam essa codependência. A culpa, ela é diferente de vergonha. Vergonha é um sentimento ruim de que você tem a respeito de si mesmo. Então eu posso ter vergonha de meu cabelo estar assanhado, né? Então fica ali mesmo. Agora a culpa é esse sentimento sobre o que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Mas que viola esse padrão social. Então, por exemplo, se eu tenho a crença de que eu devo amar as pessoas e proteger as pessoas, quando eu firo alguém, ainda que inconsciente, eu sinto uma culpa. Porque eu feri este código de ética. Que é essa crença de que eu preciso... E eu tô falando crença não no sentido negativo, entendeu? Porque a gente é formado por crenças. Então, eu tenho essa crença de que eu não devo nunca machucar o outro, nunca denegrir. Então, se por acaso eu cheguei e sem querer aconteceu alguma coisa que eu feri essa pessoa, eu já me sinto culpado. Então, por exemplo, eu posso ter chegado na casa de alguém e lá tava todo mundo no jantar. Né? Tava todo mundo ali no jantar e ela pegou, colocou o prato na mesa e eu sem querer derrubei o prato. Cometeu uma vergonha. Só que quando eu bati nesse prato, que este prato caiu, este prato ele quebrou, bateu no pé de alguém e cortou alguém e feriu alguém. E aquela pessoa era uma pessoa que não estava bem naqueles dias. Você percebe aí? Que aí em mim bateu uma culpa? Eita, como eu sou desastrada. Além de eu ter quebrado o prato, eu ainda feri uma pessoa. Então eu sofri ali uma vergonha e levei uma culpa. Porque eu não queria machucar alguém, machuquei fisicamente e ainda machuquei socialmente, porque eu acabei estragando o jantar daquela pessoa. Então, este sentimento de culpa é um dos sintomas do codependente. Para quem chegou depois, nós estamos falando sobre dependência emocional. Dependência emocional está sendo substituído pelo tema codependência. Na codependência, nós temos 2 comportamentos. O codependente ativo, que é o salvador, e o codependente passivo, que é aquele que depende do outro. E aí eu fui conversando com vocês em torno de como é que a gente observa isso nas relações dentro da nossa família. Então, no início da live, eu fiz algumas perguntas. E se você quer todo esse questionário completo, você envia para mim um direct, que aí eu mando para você todo o questionário para você ir respondendo com mais calma, para você se perceber se você tem comportamentos
codependentes ou não. A codependência, alguns autores dizem que é uma doença, outros acham que é uma questão de comportamento, de qualquer nível. A codependência, ela tem uma cura, exceto nos transtornos mais graves, porque estão associados ao desenvolvimento psíquico de outras questões aí que a gente vai entrar mais pra frente. E a codependência, quando você se descobre o seu comportamento como codependente, e eu falei até de vocês que eu via o meu comportamento codependente aqui, eu citei um exemplo, quando eu me percebo codependente, eu posso começar a viver a vida com mais clareza, para que eu possa ir diminuindo esses comportamentos codependentes, que é um exercício para a vida toda, e aumente o meu desejo pela vida, o meu desejo por existir. E quando eu aumento o meu desejo por existir, eu aumento a minha autoestima, porque a autoestima é existir. Então, eu citei aqui 5 sintomas, como culpa, vergonha, baixa autoestima, agradar, perfeccionismo, como pontos que trazem sintomas de codependência. Não entrei no que gera a codependência, nada disso. Serão outros momentos para os nossos bate-papos. Nós já estamos passando a nossa hora. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar essa pergunta aqui. Muito obrigado por vocês estarem comigo nesta manhã de domingo. A live ficará salva aqui e também irá para o YouTube, tá bom? E se vocês não têm alguma pergunta, eu agradeço a vocês e a gente vai fazer uma prática, tá bom? De meditação, para finalizar. Eu sempre inicio com a prática de mindfulness e sempre termino com uma meditação. Muito obrigada. Beijo, beijo, beijos. Porque pode ser que quando terminar eu vou desligar a live. Vamos lá. Coloque seus pés no chão. Procure um lugar confortável. Sente-se com a coluna ereta. E você vai prestando atenção no seu rosto. Deixando toda a tensão de lado. Você vai relaxando a mandíbula. Até que você encontre essa posição aí, na cadeira, na almofada, onde você estiver sentado. Você vai se conectando com todo o seu ser, com todo o seu ser interior. E vai lentamente prestando atenção na sua respiração. Isso. Expirando o ar naturalmente. Você inspira o máximo que conseguir. E você solta. E você vai deixando toda essa energia do prana, toda essa energia vital entrar pelo seu corpo. E a cada inspiração, você vai deixando suas células se renovarem com este ar que entra. E com esse ar que sai. E você percebe agora se tem alguma parte do seu corpo que está dolorida. Se tem alguma parte do seu corpo que te incomoda.
Então você respira neste lugar. Isso. Você abre este lugar somente prestando atenção aí, nessa dor, neste incômodo, que pode ser no peito, na garganta, nos ombros, na coluna, na cabeça, nos pés, no tornozelo. Pode ser até uma angústia. Isso. Abre este lugar. E você vai prestando atenção na sua mente. Se ela divagou. Se ela foi lá para o problema que está acontecendo na sua casa. Ou se ela foi para a tarefa que você vai fazer depois que terminar essa live. Isso. Dê atenção a este pensamento e volte para onde você está, observando este incômodo. Isso. Agora você coloca cada pensamento desse numa bolha de sabão. Coloca todos esses pensamentos nessa bolha de sabão e deixa ele explodir. Colocando aí cada pensamento que não é importante para este momento. Isso. E você vai percebendo agora a sua emoção. Qual emoção você está sentindo? E você deixa vir essa emoção agora. E você vai entrando em contato com seu peito. E você imagina que tem um escudo de gelo bem forte. E que você tem apenas um desejo: derreter este escudo de gelo. Se a sua mente mandar um sinal que isso possa ser perigoso, vai além. Não tenha medo de sentir. Não tenha medo de que você esconde. Você está no lugar seguro. E você vai deixando esse gelo derreter. Se está difícil, você pode pegar uma picareta e começar a triturar esse gelo. E quando cortar, você vai contar de 1 até 3. E vai sair do dentro do seu coração. Tudo isso através desse gelo. No seu tempo, inspire em 1, 2, 3. Isso. Isso. Você vai consentindo, começando a sentir agora. Se vir algum pensamento, acolha esse pensamento. Se vir alguma emoção, sentimentos que não forem bons, entre em contato com isso e deixe sair, sem se apegar. Você tem o direito de soltar.
Você não precisa carregar este peso. Está na hora de você libertar. E poderá sentir novamente, liberando, liberando, liberando. Agora, veja onde quer trazer uma manifestação dessa expressão. Pode ser um choro. Se você estiver num lugar tranquilo, pode ser um sussurro, um grito, um movimento do corpo. Deixe isso te movimentar. E você vai percebendo o seu corpo fluindo. Essa energia se movendo. E veja essa fumaça. Da cor que você colocou aí. Saindo tudo. Te purificando. Vai sentindo essa energia saindo em forma de fumaça e ela vai ficando cada vez mais fraca até ela ficar totalmente transparente. E quando você sentir que acabou, renove o seu peito com a nova energia. E você visualiza aí com você a cor rosa, a cor verde. E você coloca as mãos no seu peito. E vai sentindo essa energia vir em forma de cor. Rosa, verde, no centro do seu peito. E você vai pedindo para que isso se espalhe por todo o seu corpo, nas suas células. Sabendo que agora você pode voltar a sentir. Você não precisa mais se proteger da dor. Você vai sentindo o seu corpo, conectando com o seu coração, onde habita seu ser, a sua alma. Você vai experimentando o ser integral que é você. Corpo, mente, alma e espírito. Trazendo todos para aqui e agora, onde habita o seu verdadeiro ser. Em comunhão com o todo. Você sente essa conexão. Você sente-se preparada, protegido, protegida, sabendo que tudo que você precisa está aí, dentro de você. Que em qualquer momento você pode buscar. Basta você fechar os olhos e sentir. Sinta essa conexão. Sinta esse amor por seu ser. Pela oportunidade de você estar aqui. Isso, aqui e agora. Respire profundamente. E você vai se sentindo mais leve, mais tranquila, sem se proteger, se preparando para a sua grande jornada de autoconhecimento, onde é necessário
você entrar em contato com as suas emoções. Agradeça ao momento, agradeça ao seu ser, agradeça a cada emoção, mesmo que possa ser ruim. Agora você pode olhar para elas e deixá-las livres, fluindo, entendendo que cada dor é uma aprendizagem. Isso. Todo o seu corpo está se transformando numa energia leve. As suas células estão renovadas. Que vai cobrindo todo o seu ser. E você vai se despedindo da meditação e voltando para o momento presente. Se conectando com o espaço que você está. Com o som à sua volta. E a partir de hoje, você vai perceber o mundo de outra forma. Lentamente, você vai retornando, mexendo as suas mãos, seus pés, se espreguiçando e se preparando para uma nova percepção. Eu vou tocar até 5 no pin e você vai voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Gratidão a todos. Beijo e até domingo.